O futebol tá chato demais, as partidas são longas e a geração TikTok não consegue mais assistir um jogo sem puxar o celular pra scrollar 300 reels no Instagram ao mesmo tempo. Ou pelo menos essa é a visão do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que fez uma sugestão ousada para diminuir o tempo das partidas. Mas será que é uma boa ideia? Hoje eu vou ler e comentar com vocês algumas das melhores e das mais insanas sugestões para mudar e melhorar o futebol. Esse é mais um episódio do Opiniões Absurdas. A maior parte dessas sugestões que eu vou falar pra vocês aqui, elas vêm de um sentimento assim de que o futebol às vezes é entediante, que não acontece nada em algumas partidas, que falta emoção e por aí vai. E realmente às vezes é assim, né, o torcedor do Tottenham que o diga. E um cara que foi nessa linha foi o Piquet. Ele disse que futebol é gol e que futebol sem gol é sem graça. Eu acho uma afirmação válida, eu pessoalmente prefiro um 5-5 varzeado do que um 0-0 com futebol muito bem jogado. E esse sentimento do Piquet não vem de hoje, né? O Rapa cantava sobre isso em 1996. E para acabar com esse problemaço, o Piquet defendeu que o 0-0 especificamente não dê ponto para nenhum dos times. Então o empate permaneceria dando um ponto, mas só se fosse 1-1, 2-2, 3-3. O 0-0 não. Isso, segundo o Piquet, faria os times irem mais pro ataque, pelo menos no final das partidas, porque eles não teriam nada a perder se estivessem empatando. Digamos assim, tá 0-0, o time já vai fazer 0 pontos. Então é melhor fazer uma tática kamikaze e atacar com tudo igual um maluco pra tentar fazer um gol, do que ficar no 0-0 que não vale nada. Se o time vai com tudo pro ataque e toma um gol e perde a partida, vai ganhar 0 pontos da mesma maneira, entendeu? Porém, o que o Piquet não percebeu é que isso causaria problemas muito graves. Primeiro, tu tá dando o mesmo peso pra uma derrota de, sei lá, 5-0 e um empatezinho suado. E o futebol não é assim. Os times pequenos, especialmente os menos fortes, eles vão jogar contra os mais poderosos, em geral buscando empate, buscando se defender e tal, conseguir um pontinho ali na base da luta, né, da perseverança. Mas agora se um 0-0 não der mais nenhum ponto, o que vai acontecer? Os times pequenos vão ter que sair um pouco mais, vão se abrir e isso vai facilitar para os times grandes conseguirem meter gol e ganhar os jogos. Então pra mim parece uma regra que beneficiaria o Barcelona, esse time do Piquet, o Atlético, o Real Madrid. E complicaria demais pros Osasunas, pros Elches, pros Raio Vallecanos da vida. E outra coisa que eu acho que poderia acontecer, a gente já viu times meio que não se esforçando tanto numa partida de final de campeonato porque o empate meio que funcionava para ambos. Mas se o 0-0 não valesse ponto, não é possível que os times começassem a deixar mais ou menos combinado, que logo de cara dá para cada um marcar um gol e a partir do 1-1 que o jogo realmente começa. Ou que se tá 0-0 nos últimos 5 minutos, melhor deixar um pênalti pra cada lado ali, vai? Creio eu que não seria impossível disso acontecer. E por último, acho que também vale ressaltar que nem todo 0-0 é entediante. O gol é o grande momento do futebol, mas não é tudo. Às vezes 0-0 é o resultado justo mesmo e acabou. Talvez a gente não tenha que mudar um esporte centenário só pra agradar uma geração que não consegue mais prestar atenção em nada. Caso contrário, se a gente for nessa onda do Piquet, vamos começar a dar mais pontos pra time que fizer 3, 4, 5 gols na partida? Ou uma equipe perdeu de 5-4, mas por eles terem feito 4 gols e terem proporcionado entretenimento, a gente dá 1 ou 2 pontinhos ali? Talvez o Piquet esteja muito com a cabeça na Kings League, né, e vai querer oferecer power up pros jogadores daqui a pouco. Então eu sou completamente contra, opinião absurda do Piquet. Aliás, em defesa dele, ele mesmo chamou essa ideia de estúpida, deixando no ar assim que ele meio que tipo não pensou muito na parada, simplesmente veio na cabeça dele e ele falou, entendeu? Mas vamos seguindo porque o ex-jogador Gary Neville foi ainda mais longe. Ele quer acabar não só com 0-0, mas com empate em geral. A ideia dele é semelhante, né, que geralmente um jogo acaba empatado e é aquele anticlímax total, ninguém comemora muito. E o que ele pensou é que é o seguinte, se um jogo acaba, por exemplo, 2-2 numa partida de liga, vai pros pênaltis. E disputa por pênaltis é uma coisa que todo mundo gosta, dá muita emoção, a gente costuma assistir mesmo quando a gente não viu o jogo, né? O famoso, senhoras e senhores, alerta de pênaltis. E aí o que o Neville sugeriu? Que quem ganhar nos pênaltis leva 2 pontos e o time que perder nos pênaltis leva 0, tá? Inicialmente também parece uma ideia bacana, na minha opinião, mas se tu for analisar um pouquinho mais profundo, acho que tem vários problemas. O primeiro deles é aquela mesma coisa, o time que conseguiu um empate suado vai lá, perde nos pênaltis
e acaba conseguindo 0 pontos, como se ele tivesse tomado de 5 a 0, dá no mesmo. Além disso, também me parece que alguns times poderiam perder o ímpeto de atacar no final de uma partida para ganhar os 3 pontos, porque eles ficariam mais contentes em levar para os penais para tentar 2. Seria uma opção então talvez um pouco mais segura, que poderia acabar gerando mais empates ainda. E também vale ressaltar que as disputas de pênaltis são muito incríveis porque elas são raras, não é toda hora que acontece, e elas vêm em competições de mata-mata. Se o time perde a disputa de pênaltis, está eliminado. É uma punição muito grande, mas num jogo de liga normal, um Leeds contra o West Ham num domingo à tarde, onde não tem eliminação para nenhum dos dois lados, a gente ia ter disputas de pênaltis toda semana e o negócio com certeza ia perder um pouco da sua magia. Eu penso que o empate às vezes é o resultado justo de uma partida. Às vezes tem gosto de derrota, às vezes tem gosto de vitória. Então, pra mim, essa ideia do Gary Neville aí é uma opinião absurda. Com isso dito, tem uma situação que eu acho que seria extremamente divertida de acompanhar, tá? Algum técnico que resolve especializar o seu time nisso, em ganhar pontos nas disputas de pênaltis, e começa a contratar os melhores jogadores que batem penais. O goleiro do time tem que ser tipo Dibu Martinez e caras desse nível, pegadores de pênalti. E aí imagina os caras ganham um campeonato, sei lá, com 15 vitórias normais e 20 vitórias nos pênaltis, tá ligado? Por falar em acabar, o ex-jogador Gary Lineker sugeriu acabar com a prorrogação. A ideia é que se no mata-mata o jogo acabar empatado, vai para os pênaltis direto. Não é nada necessariamente novo, já tem competições onde é assim, mas tantos outros torneios ainda usam a prorrogação. E o Lineker sugeriu isso porque geralmente a prorrogação é feita com jogadores exaustos e os pênaltis já são emocionantes o suficiente. Não precisa de mais 30 minutos de jogo depois de um empate no tempo normal. O ex-jogador Alan Shearer acabou concordando com essa ideia do Lineker aí, tá? Inicialmente eles sugeriram isso para a Copa da Inglaterra, mas essa é uma opinião que eu sou completamente a favor. Eu sou um hater de prorrogação. É claro que tem algumas lendárias no futebol, né? Tipo a Itália vencendo a Alemanha nas semis em 2006. Eu era adolescente vendo e nunca me esqueci daquele gol do Del Piero. Porém, a maioria das prorrogações são absolutamente entediantes, com jogadores já exaustos depois de 90 minutos, o que no calendário do futebol atual, onde 3 dias depois o cara já tem que estar em campo de novo, é pior ainda, né? Pra que colocar mais 30 minutos de futebol ali? Então, se a gente tirar a prorrogação, provavelmente diminui um pouco o cansaço dos atletas, talvez ajude um pouquinho a ter menos lesões e ainda aumenta as chances da gente ter zebras. Por exemplo, recentemente o Tamsworth, lá da 5ª divisão, segurou um 0 a 0 com o Tottenham, o que é um feito incrível, só que ao invés de ir para os pênaltis, onde eles teriam uma chance um pouco maior de passar, eles tiveram que segurar mais 30 minutos na prorrogação, e acabaram tomando de 3. E sem a prorrogação, eu acho que também equilibraria um pouco mais os mata-matas que acabam empatados no agregado, porque o time da casa no jogo de volta ia direto para os pênaltis. Em casa, é verdade, teria essa vantagem, mas não teria 30 minutos a mais jogando em casa com a sua torcida para conseguir ganhar. Fora que você se prepara para assistir um jogo 90 minutos. Quando tem prorrogação, o que acontece? Tem que atrasar a reunião, tem que cancelar o date, tem que mudar a programação das emissoras. Ou pior, você não tem tempo e tem que sair antes da prorrogação acabar. Ninguém merece, né, cara? Olha só, pra mim só tem vantagem. Eu odeio prorrogação. Acaba com essa merda. A gente falou de pênaltis e vocês sabem que tem 2 tipos, né? As disputas de pênaltis no final das partidas, onde se o goleiro defendeu uma cobrança, acabou, o lance não continua e não tem rebote. E o pênalti normal durante um jogo, onde o lance continua se a bola bater na trave, o goleiro der rebote e tal. Pois é, o lendário árbitro Pierluigi Collina disse que esse último pênalti é muito injusto com o goleiro, porque 75% das cobranças já viram gol, né? E mesmo quando o goleiro defende uma bola, ele pode dar azar de algum cara ainda fazer o gol no rebote. Então ele sugere que o pênalti durante as partidas seja igual o pênalti das cobranças alternadas. Ou seja, se o goleiro defender, o lance acaba, não tem rebote e é tiro de meta. Outra vantagem é que os jogadores poderiam ficar longe da área e acabaria com aquele empurra-empurra de jogadores ali tentando invadir a área para pegar o rebote e por aí vai. Qual que é a minha opinião? Essa ideia, ela vai contra o futebol moderno, onde ninguém quer dar mais chance pro goleiro. As pessoas querem dar mais chance pros atacantes. Existe uma visão geral de que quanto mais gol, melhor, né?
Portanto, eu acho que o Colina vai ser voto vencido com essa ideia aí. Eu particularmente não gosto, tá? Eu acho que o rebote, a bola na trave e o lance continuando dá mais emoção ainda pro pênalti, que já é um lance emocionante. E creio que tirar isso deixaria o momento do pênalti mais estéril, digamos assim. Então, pra mim, é uma opinião absurda. Mas por falar em chance pro goleiro, recentemente a gente teve aquela nova regra de que o arqueiro pode ficar com a bola 8 segundos e se passar disso, o time adversário ganha um escanteio, show de bola. Evita que os goleiros fiquem perdendo tempo, tá? E algo assim já tinha sido sugerido pela Federação Italiana um tempo atrás e eles vieram com outras ideias também para melhorar o futebol. Uma delas também para evitar a perda de tempo é cronometrar as partidas. Então cada vez que a bola saísse ali, pararia o relógio. Como já é no futebol americano ou no basquete, por exemplo. A justificativa é que já tem muito tempo perdido no futebol, com o jogador caindo e fingindo lesão o tempo todo, demorando para bater tiro de meta e lateral e por aí vai, e que cronometrando o tempo isso aí seria inútil, porque o jogador que tentasse meter essa ganharia 0 segundos de vantagem. O que eu acho é que realmente teria alguns benefícios, menos perda de tempo em campo, a gente também saberia exatamente quando que o jogo vai acabar, não teria que torcer pro juiz dar os acréscimos coerentes com o que foi a partida. O que se tu for ver, é um negócio meio insano, né? A gente dá pro juiz completa ali a habilidade de determinar quanto tempo a mais o jogo vai ter. E imagina um jogo empatado, nos últimos segundos, a torcida começa a gritar 3, 2, aí o cara pega e chuta de onde ele tiver, porque o tempo vai acabar. E aí igual no basquete, né? O relógio zera, só que a bola já tá a caminho do gol e entra. E aí o gol da vitória é já com o relógio zerado, a torcida vai à loucura e tal. Mas obviamente a gente tem um problema aqui, né? Se fossem 90 minutos cronometrados, o tempo de jogo mais o tempo de paralisações ia levar cada partida para 2 horas e meia, 3 horas, né? Então eu acho que para fazer isso teria que mudar a regra do futebol para cada partida ser 60 minutos cronometrados no relógio, que aí com as paralisações, cada vez que o relógio parasse, né, somando tudo, provavelmente ia dar os mesmos 90 minutos que a gente tem hoje em dia. Recentemente, a média de tempo rolando numa partida de Premier League ficou em mais ou menos 55 minutos, pra vocês terem uma ideia. Agora, eu pessoalmente não sei se funcionaria, porque o futebol é muito dinâmico, né? A bola sai no lateral, o cara já vai e cobra na hora. É claro que poderia ter um árbitro assistente ali, o quarto árbitro responsável só por cronometrar a partida, mas não é como no futebol americano, que é basicamente um jogo de turnos, né? Eu acho que é uma mudança desnecessária, mas não sou contra totalmente a gente testar pelo menos. A FIFA e a IFAB gostam de testar esse tipo de coisa em torneio de base, no futebol amador e tal, então quem sabe, né? Eu gostaria de ver um teste porque podem ter algumas consequências inesperadas. Vai que algum time começa a criar alguma tática bizarra de manipulação do tempo ali. Ou o pior de tudo, é que as emissoras comecem a enfiar mais anúncio ainda nesse momento em que o relógio não tá rolando. Imagina só futebol, só que com a quantidade de parada para comercial que tem o futebol americano. Seria o fim, né? A Federação Italiana também sugeriu o famoso desafio do VAR, onde os técnicos dos clubes poderiam pedir ali uma revisão de vídeo algumas vezes durante a partida. E isso aí já tá sendo colocado em prática, tá? Exatamente agora na Copa do Mundo Sub-20 que a gente teve em 2025, já foi usado. E funciona basicamente assim, em jogos onde não existe a estrutura completa do VAR, o que acontece é que se tiver um lance polêmico em que o técnico de um dos times queira uma revisão, ele faz esse movimento assim com o dedo e levanta um cartãozinho que ele recebe ali e solicita a revisão do lance. Aí o juiz vai na TVzinha e fica vendo os replays para tomar sua decisão. Isso aí é chamado de Football Video Support, ou FVS. Cada treinador pode pedir isso aí 2 vezes durante a partida, e se ele tiver certo, por exemplo, um pênalti que não foi marcado, o técnico pede a revisão, o juiz vai na TVzinha e acaba marcando o pênalti. O treinador não gasta o pedido de revisão, eles só gastam quando o técnico tá errado, tá? E como eu ressaltei, atualmente isso aí tá sendo utilizado em lugares onde não tem tantas câmeras e não tem VAR, são competições menores, de base e tal, como se fosse uma versão light do VAR, tá? Eu particularmente gosto muito dessa ideia porque uma pequena ajuda da tecnologia é melhor do que nenhuma ajuda. Se não tem sistema para fazer um VAR, né, aí é futebol como era antigamente. O juiz pode cometer um erro crasso, o bandeirinha pode não dar um impedimento de 2 metros e segue o jogo. Então eu prefiro que tenha essa possibilidade de ter uma revisão de vídeo, mesmo que dessa forma como se fosse um VAR light, né, do que não tenha. Inclusive, as situações onde isso pode ser utilizado são as mesmas do VAR, tá? Gol ou não gol, pênalti
pênalti ou não pênalti, vermelho ou não vermelho. Agora, a implementação disso no futebol de alto nível, onde já existe o VAR na Premier League, por exemplo, já acho mais complicada, porque o trabalho do VAR já é atuar de forma rápida e firme nesse tipo de lance. Não precisa o técnico ficar pedindo intervenção. Então, para melhorar o VAR, tem que melhorar o VAR. Então, na minha opinião, tá 100% aprovado onde não tem VAR para usar. Outra sugestão que já tá em teste pela IFAB são as expulsões temporárias. Basicamente, é aquela ideia antiga já de ter algo como se fosse um cartão azul que tira o jogador de campo por alguns minutos. Atualmente é tão experimental que nos torneios onde isso está disponível, cabe à própria federação determinar algumas aplicações de regra. Por exemplo, para expulsar temporariamente um jogador, o árbitro tem que levantar o cartão amarelo e indicar com os dois braços para o jogador sair de campo e ficar numa área designada ali. Mas por quanto tempo que ele tem que ficar fora de campo? A IFAB sugere que as federações definam entre 10 a 15% do tempo normal de uma partida. Então, num jogo de 90 minutos, seria entre 9 a 14 minutos fora de campo. A IFAB também permite que as federações testem isso de uma forma super rígida, em que qualquer punição de amarelo já viraria uma expulsão temporária, ou de uma forma mais light, em que essa expulsão temporária só seria aplicada em casos específicos, como por exemplo, ofensa ao árbitro, simulação ou meter a mão na bola de propósito. Na minha opinião, é muito válido testar, mas não para qualquer amarelo, que aí seria um absurdo, tá? Mas eu creio que em várias situações a gente tem o famoso cartão laranja, que é um amarelo que deveria ser um vermelho, ou é um vermelho que algumas pessoas consideram que foi muito rígido, que deveria ser só um amarelo, e nesses casos poderia entrar então a expulsão temporária. Ou coisas como simulação, por exemplo. Eu acho que tem que ser punido sempre, mas tu pensa só a situação do Emerson Palmieri recentemente na Champions League. Era primeiro tempo ainda quando ele tomou amarelo e depois simula um lance e é expulso. Eu acho que simulação sempre tem que ser punida, mas mandar o cara pra fora de campo durante a partida inteira talvez seja um pouquinho exagerado. Tipo, ele não cometeu algo extremamente grave, ele não deu um soco na cara de ninguém, né? Então talvez ficar 10 a 15 minutos fora de campo já fosse uma punição suficiente. Mesma coisa, por exemplo, pro jogador que já tem amarelo e manda o juiz tomar sagu na cara dele. Talvez um tempinho fora de campo para acalmar a cabeça seja melhor do que mandar o cara pra rua. Não tenho opinião 100% formada, gostaria de ver testes disso aí sendo conduzidos, né? Mas aparentemente eles estavam testando no futebol amador e desistiram de trazer esse teste pro futebol profissional. Então veremos o que vai acontecer, mas é uma ideia que provavelmente vai morrer na gaveta mesmo. Agora vamos para as duas mais polêmicas, tá? Primeiramente, o Arsène Wenger quer mudar a regra do impedimento. Ao invés de ser impedimento quando o atacante tem qualquer parte do corpo dele na frente do penúltimo defensor, agora o atacante teria que estar 100% à frente do defensor para ser impedimento. Então se tivesse só um pezinho ali na mesma linha ainda, não estaria impedido. Eu só entendo isso se for uma mudança deliberadamente pensada, né, para o futebol ter mais gols, para dar mais vantagens para os atacantes, para ser mais difícil defender. Se for por isso e todo mundo achar que é uma boa ideia, show! Agora, se for uma mudança porque as pessoas acham que isso vai trazer menos polêmica no VAR de alguma maneira, é bizarro, não vai. Primeiramente que o VAR acerta quase tudo atualmente, tá? A taxa de acerto é perto dos 100%, ainda que muita gente não goste da ferramenta. Segundo, que vai mudar o ângulo de análise, mas as diferenças de 1 centímetro, 2, 5 centímetros vão continuar existindo no impedimento. Quando o jogador de trás estiver com a unha encravada na mesma linha do calo do calcanhar do jogador da frente, e a diferença for mínima, uma questão de pixels ali, vai continuar sendo discutido, debatido e contestado, não tem como fugir. A gente vai continuar tendo duas linhas a serem traçadas, a única diferença vai ser onde colocar elas. E eu tenho a impressão que se mudar isso, daqui uns 30 anos alguém vai sugerir que, pô, e se a gente botar uma tolerância de 5 centímetros nos impedimentos, né? Não vai melhorar as coisas? E aí as novas discussões que vão gerar polêmicas vão ser os impedimentos que forem ali por 5,1 centímetros, entendeu? E outra coisa gravíssima, que eu acho que mudaria completamente a forma de se defender no futebol e jogaria no lixo a tal da linha do impedimento. Atualmente os defensores fazem a linha com o atacante ali, e se o atacante estiver à frente da linha de impedimento, problema dele, os zagueiros não precisam fazer nada, mantém a linha. Mas se o atacante puder ficar com meio corpo à frente e não tiver impedido, os defensores vão ter que sempre recuar para evitar que o atacante tenha essa vantagem na corrida, fazendo com que na prática, qualquer atacante se mantendo um pouquinho à frente da linha de impedimento
possa forçar a defesa inteira do time adversário a ficar indo cada vez mais para trás. Isso pode gerar times que joguem em blocos ainda mais baixos. Então, pra mim, opinião absurda, esquece isso aí, Wenger. E por último, então, aquilo que eu falei na introdução do vídeo. O Florentino Pérez acha que a geração TikTok quer partidas mais curtas. E em defesa dele, praticamente todos que sugeriram novas regras mostraram a mesma preocupação, tá? O Piquet falou que o futebol tem que ser divertido, que não dá pra ter a garotada puxando o celular no meio de um jogo. O Gravina, presidente da Federação Italiana, disse que as sugestões deles são para tornar o jogo mais atrativo e espetacular, especialmente para os jovens. O que pra mim parece algo meio problemático, porque traz soluções superficiais pro futebol para tentar resolver problemas da sociedade como um todo. Se a gente for pensar nisso pra tudo, vai começar a fazer o quê? Livro de meia página? Livro que tu abre e tem um TikTok ali no meio? É um pouco complicado, né? Mas o Florentino Pérez não deixou claro qual que seria a sugestão dele, se é pra reduzir as partidas pra 80 minutos ou pra 60, ou é pra mudar completamente, por exemplo, 4 tempos de 15 minutos. Não tá exatamente claro. Minha opinião, eu entendo que muitos estejam preocupados que o futebol tá perdendo espaço para outras mídias, pro TikTok e tudo mais. E também pensando com a cabeça do Florentino Pérez, né, um empresário que sabe fazer dinheiro. Eu imagino que ele pense assim, pô, partidas menores dá pra ter mais jogos. Quanto mais jogo, mais anúncios, mais ingressos vendidos pras partidas. Ou se mudar de um jogo ter um intervalo só pra ter 2, 3 intervalos, a gente consegue colocar cada vez mais comerciais nos jogos, aumentando a receita com propaganda, né? Então eu acho que a preocupação do Florentino não é tanto com a geração TikTok, mas sim em 1000k extrair ainda mais dinheiro do futebol. E com outro detalhe, tá? A geração TikTok vai puxar o celular pra assistir essas porcaria se o jogo tiver 90 minutos, mas também vai puxar se tiver 60 minutos, 50, 40, pode ter certeza. Não é a duração de um jogo de futebol que vai curar o vício em dopamina do jovem moderno, pô. Creio eu que é uma opinião absurda e que no momento não tem por que mudar. 2 tempos de 45 minutos, um intervalinho no meio, tá show de bola. Exceto, claro, quando é tipo um Tottenham versus Burnley modorrento, que se o jogo tivesse uns 20 minutos já tava de bom tamanho, né? Mas por falar em regras do futebol, a gente já fez outro vídeo desse tipo, tá? Só que bem mais divertido, onde a gente tenta pensar, pô, que regras que poderiam vir de outros esportes pro futebol, como é que funcionaria e tal, incluindo uma lá do hóquei no gelo que permitiria a pancadaria franca no meio de uma partida, tá? Vale a pena vocês assistirem também.